Olá, eu sou o professor Elmo Dias. Estamos no canal Falando em Português, no YouTube, no Facebook, TikTok, Quais, X, Instagram e outras redes sociais. O papo hoje é uma opinião sobre a política mesmo. Não vamos trazer notícias, vamos trazer opinião sobre o que nós entendemos da política nesse momento, principalmente no Brasil. Depois da vinheta. Comenta, compartilha, dá o joinha. Se não for inscrito, faz sua inscrição aí nas redes sociais do canal Falando em Português. O primeiro ponto a discutir sobre a política é o seguinte. Eu tenho assim algumas décadas já, né, de vida e também acompanhando a política aí desde a década de 90 até os momentos atuais, né? E o primeiro ponto é o seguinte: antigamente eram os políticos que pagavam a conta de energia, não estou dizendo que é correto, mas eram os políticos que pagavam a conta de energia de um cidadão que estava ali em dificuldades, comprava um botijão de gás, pagava uma água, comprava um remédio. Era assim que acontecia. Não estou dizendo que a política deva ser feita dessa forma, mas estou falando aqui da realidade. E o que é que muda com o tempo? Hoje são os políticos que vão nas redes sociais pedir Pix para pagar suas multas por irregularidades que cometeram. São os políticos que vão às redes sociais pedir Pix, inclusive para fazer investimentos, pedir Pix para viajar para a Coreia do Sul para conhecer o Detran, de lá, como foi o caso da deputada federal Carla Zambelli. E a população sequer tem vergonha de fazer esses PIX, de contribuir com esses PIX para os políticos, né? A coisa se inverteu de tal forma que hoje são os eleitores que bancam as contas dos políticos. Não basta a gente pagar os impostos para que esses políticos tenham os privilégios que têm, ainda agora eles têm a cara de pau de pedir PIX. Não é problema nenhum o político pedir o Pix. Para mim, o grande problema muito sério, é quando o eleitor vai lá e faz o Pix para um político, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai na mesma linha. O político deixou de ser político e passou a ser popstar. As pessoas não tratam mais o sujeito como político. As pessoas não analisam mais as suas ações enquanto representante do povo, tanto no executivo como no legislativo. As pessoas passaram a adorar determinadas figuras da política, e aí não importa o que esse sujeito faça ou deixe de fazer, que seja sua obrigação, cumpra ou não cumpra com sua obrigação, ele vai continuar sendo ídolo dessas pessoas. A gente tem casos aí bem claros, não só, e isso não acontece só no Brasil, acontece aí pelo mundo afora. Os políticos deixaram de ser políticos representantes do povo, que nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, contribuintes, devemos cobrar deles e não idolatrá-los. Ficou complicado. Mas as pessoas entenderam, né? Idolatrar essas pessoas, esses imbecis, na verdade, né? Eu não sei quem é mais imbecil, se é o político que vive dessa idolatria da população, ou se é a população idolatrando o político. Eu acredito e continuo pensando dessa forma, que o político ele não deve ser idolatrado, ele deve ser cobrado. A gente vai fazer campanha política, as pessoas fazem a campanha, fazem a militância, durante o período de campanha eleitoral é uma coisa. Passou o período de campanha eleitoral, o político eleito tem que ser cobrado. É absurdo quando a gente para pensar que os políticos agora não são mais cobrados. As pessoas vêm aqui criticar,
As pessoas criticam determinadas falas, porque está criticando um político e não importa o que esse político fez ou deixou de fazer. O importante é a figura. Se você critica Bolsonaro, não importa se tem evidências de que Bolsonaro roubou as joias. Não importa se tem evidências que Bolsonaro roubou as joias. O importante é que você não pode falar mal do ídolo do sujeito. Bolsonaro não é mais um político, é um ídolo aí de 20 a 25% da população brasileira. Não é uma liderança política, é um ídolo que as pessoas têm como um sujeito acima do normal, acima dos outros, um sujeito que, mesmo errando, está certo. Mesmo ele errando, mesmo ele falando o que ele fala, ele está certo. É nesse caminho que a política brasileira está caminhando. E aqui eu falo também do campo da esquerda. Tem muita gente no campo da esquerda que faz a mesma coisa que faz os extremistas de direita. Vão lá idolatrar os políticos da esquerda. Não é o caso aqui do canal Falando em Português. A gente não vai idolatrar político. Nós vamos falar bem quando for necessário, quando for possível falar, e vai cobrar e falar mal, sim, quando o político tanto faz ele ser de direita como de esquerda. Não importa se o político é de esquerda ou de direita, se ele tem um cargo público, ele deve ser cobrado por toda a população, da direita e da esquerda também. Agora, se cobrar as coisas dentro da realidade, é outra coisa que seria o terceiro ponto aqui, que acontece com muitos extremistas. Quando eu falo extremistas de direita, extremistas, não sei nem se extremista de esquerda, os extremistas de esquerda têm uma outra visão. Eu diria que se os fanáticos de esquerda não são extremistas de esquerda, mas os fanáticos de esquerda, eles vivem, às vezes, em bolhas fora da realidade e não conseguem voltar para a realidade, né? Você fala uma coisa que é fato e a pessoa está contestando o fato. Não sabem a diferença entre o que é um fato e o que é uma opinião. Opinião são feitas para serem contestadas. Agora, os fatos aconteceram. Você pode ter uma opinião sobre aquele fato. Agora, você não pode dizer que o fato não existiu. Essa é a questão toda. E muitas vezes, dentro dessas bolhas aí fundamentalistas, as pessoas querem negar, inclusive, os fatos, as coisas que aconteceram. Né? Infelizmente, é dessa forma que a política brasileira está caminhando e caminhando a passos largos para esse fundamentalismo que é extremamente perigoso para a democracia, tanto de um lado como de outro. Todo fundamentalismo é perigoso. As pessoas não estão mais debatendo ideias, as pessoas atacam pessoas. Eu fiz um post um dia desse e a pessoa desejou não, pediu a minha demissão. Tem que demitir esquerdista. Então, isso é fundamentalismo. Isso você deixou de estar debatendo ideias e está atacando pessoas. É assim que está funcionando a política brasileira, infelizmente. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais.